Olá, seja bem-vindo ao programa Ciência e Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre depressão. O que será que vem à cabeça das pessoas quando se fala desse tema nas ruas? Hoje estamos aqui com a Dona Maria do Carmo. Ela é aposentada e a gente vai conversar um pouquinho sobre depressão. Dona Maria, o que você acha sobre a depressão? Antigamente, eles falavam que essa depressão era assim mais uma coisa assim de um estado de doença, né, mental e tal. Mas hoje a gente vê que todas as pessoas, quase em todas, tá com esse problema de depressão. Inclusive, eu tenho na família uma sobrinha que ela é muito depressiva. E fez tratamento, vários tratamentos com psicólogo, psiquiatra, e descobriu-se agora, no final, que ela estava com hipotireoidismo. E os médicos falavam, e os psiquiatras, em vez de fazer um exame físico na pessoa, eles não vão dando remédio. Mas é uma doença atual, né? Uma doença do século aí, muito trânsito, muita loucura. Aonde você mais ouve falar sobre depressão? Qualquer coisa que você liga, um rádio, você liga uma televisão, você vê as pessoas, né, falando sobre... Eu queria mesmo entender um pouco por que aparece a depressão, se é um estado assim como é que a gente se diz? É uma angústia ou um problema que não foi resolvido. Você gostaria de deixar uma mensagem, um alerta para as pessoas, para tentar amenizar um pouco esse mal, que é a depressão e tudo? Eu falaria que teriam mais fé. Procure uma religião, procure fé, procure uma igreja, seja lá qual for a religião, mas que procure um caminho, né? Um caminho para a fé e ter fé em Deus, e que só para a morte que não tem solução. O resto, tudo, eu acredito que tem a solução, né? Tá bom, muito obrigada, Ana Maria. Depressão. A depressão é uma doença grave, mas tem cura. Não se trata de um estado de tristeza normal, nem de uma incapacidade ou falta de vontade. Há uma sensação de estar triste com a vida, acompanhado de perda de energia, desânimo, desvalorização de si mesmo, que aparecem com frequência. É de suma importância o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Os sinais mais importantes para o diagnóstico são o humor triste e perda de energia por mais de 2 semanas. O paciente deprimido sofre de um senso de impotência muito grande e, quando ele está cobrado e estimulado, não consegue realizar algumas tarefas e, dessa forma, se deprime ainda mais. A família deve incentivá-lo a buscar tratamento. A depressão afeta crianças, jovens, mulheres, homens, independente de sua classe social. Para ajudar essas pessoas a identificar sintomas da depressão, tem como se responder algumas perguntas que são retiradas da 4ª edição do Manual do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. As perguntas são: durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por se sentir para baixo ou desesperançoso? Durante o último mês, você esteve frequentemente chateado por se sentir falta de interesse nas atividades? Se a resposta for não a ambas as perguntas, você não tem sinais de depressão. Mas se uma das respostas foi sim, esteja atento a outros sintomas da doença. Para diagnóstico da depressão, é necessário a presença de 5 ou mais dos seguintes sintomas: irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer nas atividades que eram feitas anteriormente e consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimento de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, de vazio, pessimismo, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida também são muito comuns. Há também a sensação de doença ou vontade de morrer. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou tentar suicídio. Há também a interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sob uma ótica ruim. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e muito esquecimento. Diminuição do desempenho sexual. Pode até manter a atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual e baixa de libido. As mulheres tendem a se deprimir mais. Algumas teorias dizem que pode-se estar relacionado à oscilação hormonal. A depressão após 8 meses do parto
e também o momento pré-menstrual. São momentos em que pode ocorrer eventos depressivos, mesmo ainda não havendo nenhuma comprovação científica relacionada a isso. Acomete mais mulheres pelo fato de elas demonstrarem mais sentimentos e de procurarem atendimento de uma forma mais rápida. Quais são as causas da depressão? Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, que são substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Esses são serotonina, noradrenalina e, em menor dose, o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição genética. O número de casos geral da depressão é estimado em 19% da população geral, o que significa aproximadamente 1 a cada 5 pessoas no mundo podem apresentar o problema em algum momento da sua vida. Há vários fatores, devido à globalização, hábitos de vida diário, fatores externos como trânsito, trabalho, deveres a cumprir, exigências, são fatores que são condicionantes para o estresse, e esse vai estar ligado também a momentos de depressão. Tipos de depressão: a depressão inibida, o doente com desinteresse que não se mostra muito preocupado com o seu estado, associando a doença a provocações que tem que vivenciar. Existe a depressão ansiosa. Nesse tipo de depressão, o paciente se mostra extremamente preocupado com sua doença, fala bastante sobre os sintomas e se apresenta agitado e ansioso. Existem outros tipos de depressão, como por exemplo o transtorno de depressão maior, que reúne todos os sintomas clássicos da depressão e é um estado mais intenso, com pensamentos e desejos de morrer e ideia de suicídio e vontade de morrer sem planejar o suicídio ou com planejamento do suicídio. Transtorno bipolar, que está relacionado com um contínuo entre depressão maior e os momentos de euforia. São compulsivos, desorganizados, acelerados. Nesse tipo de depressão, a pessoa apresenta episódios de euforia e em outros momentos de depressão. Distimia é um tipo de depressão onde a pessoa reclama muito, sempre vê o lado negativo da vida, é crítica, exigente, se torna impaciente. Esse tipo de depressão é leve, por isso a pessoa tende a viver com esse estado por muito tempo, sem perceber que está depressiva. No entanto, se agrava quando as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa começam a reclamar dela. Tratamento para a depressão. O tratamento da depressão é essencialmente medicamentoso. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis, ao contrário de alguns que temem que eles sejam drogas que possam deixar a pessoa eufórica ou viciada. Na verdade, isso não ocorre. Os antidepressivos não causam dependência nem alteram a personalidade. Eles não são estimulantes ou tranquilizantes. O objetivo da terapia é estabelecer a base para a psicoterapia por meio da melhoria promovida, ou seja, há uma combinação do tratamento essencialmente medicamentoso com o tratamento do psicólogo. Aplicados corretamente, os antidepressivos são um apoio que, através da normalização do metabolismo das células nervosas, ajudam a mobilizar de novo as forças da autorregeneração. A terapia é simples, de modo geral, não incapacita ou entorpece o paciente. Alguns pacientes precisam de tratamento, de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou a vida inteira para evitar o aparecimento de novos episódios. Outra forma de tratamento é o não medicamentoso, que é a psicoterapia pura. Ajuda o paciente, mas não previne novos episódios, nem cura a depressão. A técnica auxilia a reestruturação psicológica do indivíduo, além de aumentar sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução dos conflitos, o que diminui o impacto provocado pelo estresse. O tratamento psicoterapêutico oferece pontos de abordagem para interromper o círculo vicioso da depressão. Frequentemente, é importante reiniciar com apoio terapêutico atividades que possam melhorar o estado do doente. Na depressão, isto não se consegue de forma isolada. É importante reconhecer como, na depressão, determinadas situações poderão automaticamente despertar sentimentos e pensamentos negativos. Um pensamento depressivo típico é unilateral e negativamente distorcido. A depressão leva a que o paciente veja com óculos escuros toda a realidade. A psicoterapia ajuda o paciente a retirar lentamente esses óculos escuros. Outra forma de tratamento, que deve ser concomitante aos anteriores, é ter uma boa alimentação, pobre em açúcar ou cafeína, gordura, bebida alcoólica, praticar exercícios físicos aeróbicos que produz a endorfina, serotonina e atividades de lazer e trabalho voluntário. Espero que vocês tenham gostado do programa com o tema depressão. Até o nosso próximo encontro aqui no Ciência e Saúde.